E nem se vocês tirarem do capítulo 1 ao capítulo 12 de Gênesis, acabou a Bíblia. Ela não serve de nada. É a base do Evangelho. É a base do cristianismo. É a base da nossa fé. É a estrutura do crente. Se eu não entendo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 12, onde ele fez um povo para ele, esquece a Bíblia. Esquece. O resto é lorota. É só conversa fiada. E por causa disso, Deus me chamou muito a atenção. Como Deus tem falado comigo esses dias através desses primeiros capítulos de Gênesis. Eu não vou ler Gênesis. Eu vou ler Deuteronômio capítulo 8. Mas nós precisamos entender o que Deus está falando nesse texto. Eu não sou muito fã de tema. Vocês me conhecem, né? O pastor é quadradão, me chamavam de, como é que é? Rústico, o pastor é rústico. Não gosto muito desse negócio de tema, não. Mas se hoje eu fosse colocar um tema, eu ia colocar lembra-te. Lembra-te. E eu quero fazer vocês lembrarem. Se você quer lembrar os 7 anos, eu quero que vocês entendam o que nós devemos lembrar. É claro, é muito legal lembrar as confusões, lembrar os acertos, lembrar os consertos, lembrar as brigas. A gente vai vendo as dificuldades, né? E vai vendo como que a gente amadureceu. E vai vendo o quanto a gente errou e o quanto a gente acertou. E vai vendo o quanto nós conhecemos a Deus hoje, o que a gente não conhecia antes. É muito gostoso quando vocês mandam um recado, me fazendo chorar no WhatsApp, falando da palavra, do conhecimento que vocês têm adquirido. É muito bom quando eu entendo que a fonte nesse lugar tem sido pregada. Não é que a gente vive em amores, não é que esse lugar é bonito, mas é que nós entendemos a fonte certa. Esse é o principal. Se vier mais 7 anos, se o Senhor nos permitir mais 7 anos, haverá mais confusões, haverá muitos acertos, haverá muitas dificuldades. Quem sabe se daqui a 7 anos essa cozinha, esse banheiro não está em pé, né? Ô, pastor, se manca. Mas é obrigação de todos nós, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante é o que foi cantado aqui. Mergulhar em teu ser. O mais importante é o que foi dito. Haja luz e houve luz. E ele fez separação entre luz e trevas. Já viu luz sem sol, sem estrela? É porque ele estava no início de todas as coisas. E isso é maravilhoso demais. Diz assim, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Oremos. Paizinho, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, todos nós, sem melhor ou piores, somos todos iguais diante do Senhor, com funções diferentes, com ministérios diferentes, mas todos os ministérios neste lugar é o ministério de Cristo, dividido no corpo dele. E por isso estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz, para proclamar o teu evangelho, para nos satisfazer do teu amor, ó Pai, que às vezes nós não aproveitamos dele, e nós pedimos perdão por isso, porque o teu amor é derramado, mas nós não aproveitamos deste amor. Nós nos preocupamos com tantas coisas e esse amor, às vezes, parece que está tão longe, enquanto ele está aqui, do nosso lado, tão perto. E nós te agradecemos, ó Pai, por isso te pedimos, fala aos nossos corações. Quem sou eu, Deus, para falar alguma coisa? Quem sou eu, Pai, para ser um bom ministro? Quem sou eu, Deus? Só o Senhor, Pai. A tua palavra é perfeita, o Senhor é perfeito. E eu te louvo por isso. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos lembrar? Nós vamos ler a partir do versículo 4 desse capítulo 8. Sou pai e cuido dos meus. Mas eu queria lembrar a vocês, entendam uma coisa. Quando o mundo foi criado pela palavra de Deus. Isso nós temos tratado. Nós temos falado, mas eu quero que vocês entendam o que quer dizer o mundo foi criado pela palavra de Deus. Quer dizer que tudo que existe, nós já falamos, mas eu preciso repetir, tudo que existe até hoje é sustentado pela palavra de Deus. Sabe onde o homem errou? Quando ele deixou de ouvir a voz de Deus. Quando o homem parou de ouvir a voz de Deus no paraíso e o desobedeceu e fez o que queria no seu coração, ele deixou de ouvir a voz de Deus. E quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós pecamos e começamos a entrar por caminhos errados. Por quê? Porque não estamos debaixo da sua palavra. Não é a Bíblia, é a voz de Deus. Se eu ler este livro simplesmente como um livro histórico, eu não vou entender que a palavra, ela está além da letra. A palavra é viva. Ela formou o mundo e sustentou o mundo e até hoje sustenta. Mas o homem não olha e não ouve. Ele não ouve a voz de Deus e não entende a palavra de Deus. Volto a dizer, a palavra viva do Senhor. E por isso o Senhor, quando tira o povo do Egito, faz com que o povo lembre. O que você e eu precisamos fazer? Lembrar do quê? Dos mandamentos do Senhor. Porque foi a palavra de Deus que fez o mundo. E se eu não lembrar dos mandamentos, estou em pecado. Eu caio, eu erro. Por isso que nós insistimos em ler, em continuar a ler a Bíblia. Por quê? Porque é ela que alimenta a minha vida. Neste mundo caído. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Viver a palavra viva, viver a história da Bíblia é mole. A gente vira até professor. Mas viver a palavra viva, meu irmão, é dureza. Porque o mundo não quer olhar, não quer ouvir. Não quer olhar para a palavra e não quer ouvir a voz de Deus. E aí como que fica a nossa vida? A nossa vida dura de viver. Por quê? Porque a palavra e a voz de Deus me leva para uma direção. E o mundo te leva para outra direção. E aí você tem que decidir, para que lado eu vou? Eu obedeço a Deus ou eu obedeço ao mundo? Ao meu sentimento, às minhas concupiscências. O que eu faço agora? Lembra. Volte. Lembra-te do que o Senhor fez pela tua vida. A primeira coisa que o Senhor faz é cuidar de você. Olha o que diz aqui, versículo 4 e versículo 5. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Pastor, hoje é festa, não vem com palavra dura, não. Gente, vocês não sabem como que eu amo isso aqui. Ser castigado pelo Senhor. Pastor, a minha roupa já envelheceu. Eu já troquei de roupa 200 vezes. Algumas pessoas que não engordam nem trocam muito de roupa, né? Compra roupa de bobeira, porque não gasta muito. Mas eu que engordo um pouquinho, um dia estou gordo, outro dia estou magrinho, outro dia gordo, sempre trocando de roupa. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo é que você nunca ficou nu. Por mais que você pense, não tenho roupa, não tenho com que vestir, o Senhor nunca te deixou nu. Nunca. Ele nunca fez com que você passasse vergonha. Alguém passou vergonha aqui? Esse tempo? E de pandemia, alguém passou vergonha? Dificuldade? Não, porque o Senhor cuida de nós. E quando nós reclamamos, o Senhor corrige. Está reclamando de quê, meu filho? Olha o meu cuidado. Olha a minha mão, não te falta nada. Não tem faltado nada e você está reclamando e o Senhor vai lá como um homem que corrige o filho. Sossega, rapaz. Se manca, eu estou aqui, eu cuido de você.
Eu te amo. Não é romântico. O Senhor faz um povo poderoso, um povo que sabe lutar neste mundo. Porque se você não souber lutar neste mundo, porque ama a palavra de Deus, você vai viver para este mundo e não para ouvir a voz de Deus, nem a palavra dele. Lembra dos mandamentos? O universo existe por ele. A partir do versículo 6, para a gente continuar a leitura. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para o temeres. Andar no caminho do Senhor é necessário guardar os mandamentos. Uma vez me perguntaram assim, você é da lei ou você é da graça? A lei nunca foi lei sem a graça. Pastor, o que é lei e o que é graça? Eu não vou perder meu tempo falando muito sobre isso. Mas entenda uma coisa, a lei é dada para um povo para quê? Para que a gente precisa de lei no Brasil? Para quê? Porque senão cada um faz o que quer, vira bagunça. Mas a graça sempre foi graça. Deus escolheu um povo para ele. Deus amou o povo e disse, aqui que eu quero que vocês andem. E eu vou dar a vocês os meus estatutos, as minhas leis. Para quê? Para que vocês não voltem para lá. Para que vocês não desviem os pés de vocês. Para que vocês entendam que andando na minha lei, tem prosperidade, e essa prosperidade no Senhor. E ele diz, versículo 7, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides e de figueiras, e romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes te cavarás cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O Senhor está dizendo para vocês, siga o meu caminho, siga os meus estatutos, não olhe para trás, ouça a minha voz e veja a minha palavra, porque a minha voz é que faz e conduz vocês para um lugar bom. Nós sabemos que neste mundo, nós nunca teremos um lugar bom, porque na vida tudo é experiência. Tudo é experiência, e vocês sabem disso. Como que era no passado? Eu lembro da minha infância, eu lembro, Paulinho e Pedrinho, que são gêmeos que nasceram bem depois da gente, os mais novos, né? Os caçula, não experimentaram muito isso. Eles experimentaram um pouquinho, às vezes, papai comprando um presente para dividir para os 4. Eu lembro a primeira bicicleta que papai comprou, era uma bicicleta e era por hierarquia. Primeiro esse andava, depois Josias andava, depois eu andava, depois o Geis andasse, e quando os garotinhos crescessem mais um pouquinho, eles andavam, tinha uma hierarquia. E hoje, cada um tem a sua bicicleta, cada um tem o seu celular. Aquele tempo difícil já passou. E outra, a gente vai vivendo e aprendendo a viver nos tempos difíceis, que aqueles tempos difíceis, se a gente passar por eles, já não parecem tão difíceis. Nós vimos um filme hoje, o Náufrago, né? A pedido do Rafael, querendo ver Náufrago, vamos ver Náufrago. Wilson! Eu falei, meu Deus, 3 horas de filme. Mas aquele filme é interessante, porque quando ele vai para lá, aliás, quando o avião cai, e ele para numa ilha deserta, é interessante que ele não sabe o que vai fazer. Ele está num lugar deserto e com muita dificuldade, mas depois de 4 anos, ele já sabe acender fogo, ele já sabe pescar, e ele está no mesmo lugar, sofrendo as mesmas dificuldades. Então a nossa vida é um aprendizado, mas entenda uma coisa, isso aqui passa. O que ele está nos dizendo é que ele está nos levando para um lugar onde não teremos mais dificuldades, nem fome, nem nenhuma tarefa tão difícil de se fazer, porque todos serão ensinados do Senhor. Ele diz que quando, pois, tiveres comido e vos fartados,
louvareis ao Senhor. Então, quando vocês tiverem experimentado, entendido que ouvir a voz de Deus, ter a palavra no coração, vocês saberão e entenderão que Ele é Deus e é Senhor sobre todas as coisas. Agora ele nos diz uma coisa: cuidado com o orgulho. Tua força vem do Senhor. Ele é fonte de águas vivas, o pão diário. A partir do versículo 11. O texto é grande, mas eu vou ser sucinto. Serei rápido. A partir do versículo 11 diz assim: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus. O que ele diz para você? Guarda para não esquecer o Senhor. O que nós estamos fazendo? Lembrando dele. Lembrando que a voz dele, a palavra dele nos sustenta. Que a luz que iluminou o nosso caminho, que nos tirou das trevas, é que nos faz estarmos aqui hoje. Então ele está falando: guarda o Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boa casa, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar de tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e escorpiões, e terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Vocês sabem o que é rocha pederneira? É aquela rocha que ela serve para acender fogo. É aquela rocha dura que você pegar o metal, bater nela, ela sai faísca. Daquela rocha, da rocha de fogo, ele tirou água para vocês, para nós. E ele está falando para vocês: eu guiei vocês, eu levei vocês. Agora, quando vocês amadurecerem, quando vocês estiverem bem, guarda para vocês não esquecer o Senhor. É isso que ele está dizendo. E ele continua, versículo 16: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram. Em suma, tirou a água da rocha de fogo e te deu o pão que desceu do céu. Alguém já viu isso? Não, é assim que ele nos sustenta. Ele tirou água, nos deu água viva que habita em nós e fez descer sobre nós o alimento diário, o pão que desceu do céu. E é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a luz que estava no início de todas as coisas. Para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Guarda o teu coração para que você não fique orgulhoso. Uma das maiores quedas nas igrejas, e hoje em dia nas igrejas, é o orgulho. Porque a igreja cresce. E ela se torna robusta, forte, bonita. E aí cresce o orgulho. E aí esquece do quê? Do Senhor, da voz e da palavra, que fez todas as coisas no início. Lembra. Sabe por que o homem foi, como diz as Escrituras, porque o homem foi destituído da glória de Deus. Sabe por que o homem foi destituído da glória de Deus? Porque não ouviu a voz, nem viu a palavra do Senhor. No começo de tudo. Quando o homem olha para a criação, ele quer fazer um objeto de adoração. Quando o homem olha para a criação, ele quer fazer coisas para se enriquecer. Quando o homem olha para a criação, ele olha e diz: nossa,
como o acaso é lindo. E aí o Senhor vem com ira e vem com força para dizer: eu sou Deus sobre a terra. E quando nós, como crentes, olhamos e vemos que foi o Senhor quem fez, nós devemos manter agora o caminho até o final, de ouvir e de ver a palavra dele. O caminho não pode parar, não pode recuar, é para frente. Esquecendo o mundo, esquecendo as concupiscências, esquecendo os desejos fortes, lutando para prosseguir, porque o Senhor nos humilhou e nos provou. Sabe por que o Senhor nos humilha? Porque nenhum homem fica de pé diante dele. Ah, não, porque eu tenho que ser exaltado. Só é exaltado aquele que é humilhado pelo Senhor. E não é humilhado por você mesmo, não. Deus, eu vou me humilhar. Não, o Senhor te humilha dizendo: eu sou o teu Deus. E você olha para dentro de vocês: como eu sou arrogante, Senhor. Perdão. Isso é se humilhar diante de Deus, porque Ele te mostra que Ele é o teu Senhor. Mas Ele permite que provas e tentações venham, para saber onde está o teu coração e o meu coração. Ele nos dá um alerta, versículo 19 e 20. Olha o que Ele diz para nós. Se, porém, que se de qualquer modo te esquecer do Senhor teu Deus, de qualquer modo, Ele não está falando para você, se de repente lá na frente, você veio me esquecendo, mas, não, Ele está falando de qualquer modo me esquecer. Se esqueceres do Senhor de qualquer modo, e andares após outros deuses, e servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente morrereis, perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós morrereis, perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor teu Deus. Vocês lembram da história de Israel? Nós estudamos bem sobre isso. Quando vem a monarquia e entra o pecado, o que Deus faz? Divide. E Ele abençoa as duas nações. Vamos dizer, dois reinos, norte e sul. Ele abençoa os dois, mas o reino do norte decidiu idolatrar, mentir, adulterar e esquecer do Senhor Deus. O que aconteceu com o reino do norte? Acabou. O reino do sul só sobreviveu por causa da linhagem santa, por causa da semente que viria e pisaria na cabeça da serpente. Só por isso. E o Senhor fez eles lembrar de que eles pertencem a um Deus. E há um alerta para as nossas vidas: obedecer à voz do Senhor Deus. A voz do Senhor Deus que criou o mundo. A gente consegue entender isso? Sabe, quando se fala, isso enche o meu coração de alegria. Entenda, eu não sei nem expressar isso, mas quando diz, o Senhor Deus criou o mundo, essa palavra criou é do nada. E quando Ele diz, e Deus fez tudo, deixa eu falar bem certinho aqui e encerrar a mensagem. Versículo 31 de Gênesis capítulo 1 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia. Ele cria o mundo do nada, e no sexto dia Ele diz, está pronto. Vocês sabem o que quer dizer esse está pronto? Quer dizer que até o final está bom. Não quer dizer que acabou ali. Ele quer dizer que o que Ele fez está sustento pela palavra dele até quando Jesus voltar. Até o dia em que o mundo for destruído com fogo. Ele quer dizer que o que Ele fez é bom até o final. Por causa de quê? Por causa da sua palavra. E o que eu devo ouvir? A palavra de Deus. A voz de Deus. O povo no deserto pereceu, não entrou na terra, entraram os filhos porque não ouviram a voz de Deus. Nós não só ouvimos, nós temos
a voz de Deus no nosso coração. Nós não temos um livro simplesmente para buscar e entender o que está escrito. Nós temos a palavra viva no coração. Então o que nós fazemos? Lembrar, o tempo todo, lembrar do pão diário. Amém? 7 anos de casa. Mas o que nós fazemos? Eu louvo a Deus, Olha, vocês não têm noção de como eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são importantes. Janaína é importante, Margarete é importante. Cadê o Edu, que é importante? A Magna está viajando. Gente importante viaja. Mas vocês são importantes para a nossa vida. Muito importante. Eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. O maior prazer. Poder ver os meus irmãos aqui. Os irmãos que passaram. As confusões que aconteceram. Eu tenho o maior prazer não só de entender tudo o que aconteceu, mas de ver alguém às vezes me falar: pastor, eu entendi. Quer me deixar feliz é falar: eu posso estar emburrado, mas alguém falou para mim: pastor, eu entendi. Ah, Jesus, ganhei o dia. Eu fiquei feliz pra caramba. Por quê? Porque a palavra de Deus foi compreendida. Ela não foi só acessada. Eu vou acessar a palavra de Deus, acessei. E agora eu vou compreendê-la. Fé no coração. Para ouvir o que ele está falando. Acessar, todo mundo acessa. Hoje você entra no Google, bota paz. Versículos com a palavra paz. Vê um montão. Versículos com a palavra amor. Eu vou casar. Versículos para casamento. Vê um monte. Eu quero falar sobre batismo. Eu boto lá, eu faço isso porque eu esqueço um monte de coisa, boto lá batismo. Um monte de versículo. Eu acesso. Mas eu tenho o acesso a ele. Eu ouço a voz dele. Eu me lembro do que ele fez por mim. É diferente. A palavra dele sustenta o mundo. E a palavra dele tem que sustentar o meu coração até o final. Amo vocês. Vivam Deus. Mais 7, até que ele venha. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, rica e poderosamente.